Bem-vindo a mais um Pumpingcast. Eu sou o Vitor do Fisiculturismo News Online e de volta aqui no meu querido co-host Guilherme Valentim. Que saudade que eu tava de você, meu irmão. Agora de volta, recuperado, livre, né? Sob liberdade condicional. Venci a justiça e a chikungunya e agora aqui a 200% para retornar da melhor forma. Isso aí, mano. Infelizmente o Gui tava com o chikungunya, né? Então Chikungunya. a chikungunya, acionei o Manuel e o Mendes para dar uma salvada. Foi muito legal o episódio. Se você ainda não conferiu, assista aí. E para voltar com tudo, é um tema que a gente já queria falar e hoje chegou o dia. Apresenta aí, Gui. Cara, falar do Rafael Brandão é sempre muito bom, né? O primeiro atleta da história do Brasil a ganhar um show profissional na categoria Open, um show internacional. É o cara que representou na estreia, já pegou um top 10 Olímpia. Isso é muito gratificante vendo o nível que o nosso país está atingindo no esporte. Então hoje a gente vai falar sobre as condições do Rafael Brandão de ser Mister Olímpia um dia. Será que ele tem esse potencial ou será que é barrismo da nossa parte? É isso que a gente vai debater. Falei, eu vou abrir a porta do carro e vou cagar aqui no estacionamento. Como o Guilherme falou, atualmente o Rafa é indiscutivelmente o maior Open do Brasil, né? Em relevância, em importância, né? A gente não tá falando aqui de tamanho especificamente, mas por que isso, né? Vamos aqui tentar traçar um perfil do Rafael Brandão. Ele há muitos anos ele vem aí batendo na Open, ele que foi muito criticado porque falaram que ele poderia ter ido para Classic, aproveitado o hype da Classic, mas se manteve focado. E em 2021 ele conquistou o seu primeiro Pro Show, né? Eu tô resumindo aqui um pouco dessa história. 2022 ele fez o seu nome de fato ali, vencendo o seu segundo Pro Show e agora no Brasil, no Arnold Brasil, né? No Arnold South America. E então ele fez a sua estreia no Mister Olímpia nesse mesmo ano. Ele que não estava sendo cotado entre os 10, né, no geral, mas surpreendeu, deixando grandes nomes para trás, como o Criso, como o Yain, como outros grandes nomes, e ele poderia até mesmo ter ficado à frente de alguns atletas que ficou na sua frente, mas isso já é papo para um outro episódio. E agora ele está se preparando para uma nova temporada. Está atualmente em off-season, né? A gente está em abril e atualmente ele está em off-season e buscando atingir um volume que ele nunca teve antes, né? Ele comentou que agora chegou a hora de, entre aspas, acelerar, e aí você pode entender o que todo mundo aqui está pensando. E então ele está realmente com o objetivo de subir as suas colocações no Mister Olímpia. E ele mesmo já falou que a sua pretensão, o seu foco é o top 5, né? Então, quando a gente fala brigar pelo top 5, se você ficar ali no top 6, no top 7, já é brigar pelo top 5. Não quer dizer que necessariamente vai ficar no top 5, mas é o grande objetivo deste ano para a temporada do Rafael Brandão. E tendo todo esse perfil, tendo toda essa carreira, ele é indiscutivelmente o atleta Open mais experiente, o atleta em que mais venceu Pro Shows, né? São 2 no total. Esse ano provavelmente vai ser o terceiro. E por que que ele construiu tudo isso? O que que fez Rafael Brandão se destacar? Principalmente a sua estética. E consequentemente, tendo esse como seu ponto forte, ele tinha como seu calcanhar de Aquiles o volume, que era o ponto em que mais pegavam no pé dele, né? E aí então ele foi evoluindo, tá evoluindo, colocando alguns quilos a cada ano. E falando de uma Open, às vezes em um ano você vai nem conseguir colocar 1 quilo. Às vezes são gramas e colocadas no ponto certo vai fazer muita diferença. E aí, então a gente olha para tudo isso que o Rafael construiu, ele foi o primeiro, como o Guilherme falou, foi o primeiro atleta brasileiro Open a vencer um Pro Show, né? A gente teve o Luiz Otávio indo no Mister Olímpia, mas ele foi convidado, né? Ele foi qualificado vencendo o Mister Universo, Gui? Ele venceu o Mister Universo Amador, ganhou o cartão profissional e, de acordo com ele, né, numa entrevista com o Miguel Chain, o Joe Eder falou: o Luiz tem que estar na Olímpia, mas era um costume, até o próprio Johan Schatz também, era costume vencer o Mundial da IFBB, né? A galera acha que é o Mister Universo, só que o Mister Universo é da NABA, outra federação.
O Mundial da IFBB que dava o Procard, também o atleta vencedor recebia o convite para participar do Mister Olímpia. Então não contava como vencer Pro Show. Então o Rafa foi o primeiro que venceu um campeonato que deu a vaga para o Olímpia. Então, o Rafa fez história, né? Quando a gente for estudar, ou um dia forem escrever a respeito da história do bodybuilding, no capítulo Open, o Rafael vai ser o primeiro a ter tido essa grande conquista, né? E ele, como o próprio Terry que falou em uma entrevista recente, o Rafael Brandão ele é o principal atleta Open no Brasil, né? Ele usou algumas palavras que foram polêmicas na época, né? A respeito de que ele era o único atleta Open relevante, né? Mas a gente não tá aqui para falar especificamente disso. Então e o mundo conhece o Rafael Brandão. Cada vez mais as pessoas conhecem o Rafael Brandão, né? Ele tem criado fãs por todo o país e por todo o mundo. E daqui a algumas semanas ele vai fazer um guest posing no Pittsburgh Pro, né? Que vocês conhecem, ou para quem não conhece, é o guest posing mais importante. Ele é organizado pelo mesmo produtor do Mr. Olympia, né? Pelos mesmos árbitros que estão ali. Então vai ser, apesar deles não estarem secos, tudo, não é uma competição, é realmente uma apresentação. No passado a gente teve o Nick Walker, o Derek Lansford, a gente teve o Brandon Curry, todos ali, e foi muito comentado a respeito disso. Então vai ser uma grande oportunidade. Por que eu tô falando do guest posing do Pittsburgh? Porque mostra o quanto ele está relevante neste momento, o quanto que o nome dele está sendo bem quisto no cenário mundial, né? Isso é uma grande conquista, por mais que não seja uma competição, não seja um troféu, mas é uma grande conquista, está sendo cotado ali para estar nesse evento. E a pergunta que acredito que vai ser que eu gostaria de começar também, e eu gostaria de fazer para você, Guilherme, hoje, no momento que a gente está gravando aqui, a quantos passos de diferença o Rafael Brandão está comparado aos outros atletas brasileiros? Ele, a quantos passos eu não sei, mas ele tá a um Pro Show internacional e um top 10 no Mister Olímpia. Essa é a distância e é muita coisa. Principalmente com o que você falou, o Rafael é o único dos grandes bodybuilders open brasileiros que tem uma projeção internacional, por vários motivos. Ter pegado o Procard desde cedo, se eu não me engano, ele pegou em 2016, então foi com 23 anos, pra ter uma noção, eu tenho 22, foi como se ano que vem eu já fosse profissional e competisse entre os grandes. Competir entre os gigantes, desde o começo ele competiu com o Cedric, competiu no Arnold Ohio. Ter essa projeção, falar o inglês, ser apadrinhado por uma lenda do esporte, que foi o Flex Lewis, que foi muito importante para a imagem dele no exterior, e o Pittsburgh Pro, né, que o Pittsburgh Pro é tão importante, o guest posing, que isso deu problemas pro Big Ramy, que teve que abrir uma live e se desculpar com o Jim Manion, né, que é o responsável pelo campeonato e o presidente da federação. Então o Rafa, ele tá ainda a alguns passos, muitos bons passos de distância dos adversários, até porque se algum atleta open brasileiro vencer 2 Pro Shows, que é o que o Rafa tem atualmente, dependendo de onde vencer, ainda não vai estar acima do Rafael, porque tem o top 10 do Olímpia, que é muito difícil conseguir. É muito mesmo. A gente vê grandes nomes que alguns anos atrás eram cotados para ser Mister Olímpia nem aparecendo na foto. Até mesmo o caso do Michal Krizo, que você citou, que era gigante, que todo mundo falava, ele tá vindo para brigar pelo título. Ficou atrás do Rafael Brandão, o Regan Grimes, mas esse aí já é freguês já. Não, até você falou da conquista dele, né, internacional. Ele venceu o Romania Pro em 2021 e é bem legal a gente pontuar que foi em cima do Dauda, né, que hoje o Dauda ele tá assim à frente, mas foi em cima do Dauda e em cima do Beros Tabani, que venceu o Arnold Brasil nesse ano, né, em 2023, deixando para trás o Nescau, o Boff, o Emir e vários outros grandes atletas que estavam ali competindo. E venceu com certa facilidade, né? Venceu com certa facilidade. O Beros ficou em terceiro nessa competição, né? Ele nem sequer realmente ali confrontou diretamente com o Rafa. Ele estava ali nos confrontos, mas a briga, assim, falando francamente, sem clubismo, era Rafa e Dauda. Essa era a grande disputa. O Beros estava muito bem? Tava muito condicionado? Tava, assim como no Arnold Brasil. Mas, para vocês entenderem quanto que a conquista do Rafa no Romênia não é uma conquista fácil,
e quanto que, e provavelmente, que um atleta brasileiro nesse mesmo line-up teria ficado bem atrás. Para vocês verem como tá o nível da competição, tá alta, é muito democrática, mas mesmo assim o Rafa conseguiu se destacar em outros lugares. Por exemplo, em 2019, quando ainda faltava bastante volume para ele se tornar competitivo entre top 3, top 5 até em campeonatos, não tô falando nem de vencer, ficar competitivo, o Rafa já figurou no top 8 no Arnold Classic Ohio, que o Brandon Curry, que naquele mesmo ano foi Mr. Olympia, foi campeão, em segundo ficou o Bona, que o Winkler competiu. Ou seja, desde sempre o Rafa compete entre os gigantes, entre os grandes nomes do esporte na atualidade e decidiu se testar. Se não me engano, em 2018 ou 2019, o Rafael fez uma maratona de competições nos Estados Unidos. Ele foi enfileirando um pro show atrás do outro. E então, desde sempre, ele foi visto. Ele competiu contra o Cedric, contra o Hadi Choopan, que são nomes que o mundo conhece. Então, eu acredito que isso é muito importante para o atleta brasileiro fazer, se testar lá fora também. E é por isso, esse é o diferencial do Rafael. Eu acho que no Arnold Ohio, o narrador, o mestre de cerimônia, que eu não lembro agora, ele falou assim, nas pré, né, no pre-judging, os árbitros foram uma loucura com esse menino. Por quê? A apresentação dele, que até hoje eu considero que foi a melhor apresentação dele na carreira, que foi a apresentação dele no Arnold Ohio. Tá na internet para todo mundo ver. Ele pousou com muita confiança e ele era visivelmente menor do que os outros em tamanho, mas mesmo assim conseguiu chamar a atenção. E é por isso que hoje ele é o único atleta, internacionalmente falando, grande do país. Na Open, claro. O Rafael Brandão, ele tá a alguns passos no cenário nacional. No cenário mundial, ele é um juvenil, ele é ainda um novato, né, vamos dizer assim. Afinal de contas, ele estreou no Mr. Olympia. Mas uma das coisas que a gente quer também pensar a respeito do Rafa é o potencial que ele tem para futuramente disputar um título, disputar o Mr. Olympia, disputar o título mais importante do nosso esporte. E por mais que hoje ele esteja no top 10, eu acho que não é uma loucura a gente ter esse tipo de conversa, falar se ele tem chance ou não de um título, se ele pode ser. Não é uma conversa prematura, porque quando a gente vê a linha que o Rafa tem, que ele sabe chegar condicionado, a gente vê que é realmente só uma questão de conseguir adicionar volume. E o Rafa, ele não tem se estagnado, ele tem conseguido adicionar ali detalhes, muitas pessoas falavam que o Rafa nunca ia ter uma dorsal boa, agora ele tem uma dorsal potente, ainda vai melhorar com certeza, ainda dá para trazer mais largura, trazer mais detalhes, trazer mais espessura, dá. Mas ele tá conseguindo trazer isso. Ele tem como a gente falou aqui em off, que o Rafa ele tem uma das pernas mais potentes da categoria, sabe? Mesmo ele sendo um atleta leve, mas ele tem uma perna que faz alguns atletas open muito pesados passarem vergonha do lado dele, né? E ele não erra no condicionamento. E aí eu faço a pergunta para você, Gui. Você acha que a gente já pode discutir se o Rafa tem chances de ser Mr. Olympia? Já, com certeza. Até porque, com o crescimento do esporte, entra um público de outros esportes que é muito imediatista, que quer resultado rápido. E no fisiculturismo, se tratando de fisiculturismo, o fator mais importante é o tempo. O Ronnie Coleman só ganhou o Mr. Olympia dele com 34 anos. Hoje, se o Ronnie Coleman com 30 tivesse perdido todos os outros, ou não tivesse figurado, a galera ia achincalhar ele, com certeza. Falar, não, ele é fogo de palha, não é nada disso. E o Rafael ele vai fazer 30 anos esse ano, ou seja, tudo isso ele conquistou antes dos 30, que é quando o fisiculturista começa a ter o seu auge. Então sim, claro que tem chance, até porque a Open tá passando, a categoria tá passando por uma reformulação, estão priorizando atletas de melhores proporções. Se ele conseguir ir adicionando volume bom, competitivo, não precisa ser um Samson Dauda que deu uma curva de crescimento gigantesca, né, que pulou de um cara de no máximo 130 quilos de off para 150. Então sim, tem reais chances, é preciso ter tempo, paciência, porque se ele chegou num top 10 na estreia, a tendência é melhorar, ele não é um atleta velho. Então, é só torcer e confiar que ele vai fazer o trabalho dele, que talvez ninguém melhor do que ele saiba do trabalho que está sendo feito. E eu fico pensando
que o que vai acontecer no futuro, sabe? Será que se o Dauda vai conseguir vencer o Mr. Olímpia e futuramente depois o Rafa, ou se em algum momento o Rafa vai conseguir emparelhar ali com o Dauda? Mas independente dessas suposições, independente do futuro, a gente olha para o que o Rafa tá fazendo hoje e é muito promissor, é muito encorajador o que ele tem feito, sabe? Eu acho que as pessoas elas ficam com essa questão do volume na cabeça e esquece de olhar para as suas temporadas passadas, o quanto que ele adicionou de volume. Sabe, o Rafa, como eu falei, às vezes as pessoas falam, pô, o Rafa precisa de volume, o Rafa precisa de volume. Cara, nós já sabemos, o Rafa já sabe, mas aquilo que o Rafa tem feito já é algo muito valioso, já é muito importante pro fisiculturismo nacional. E uma pergunta, assim, vamos refletir, pensar um pouco, vamos dar uma viajada. Eu acho que o Rafa, ele nunca vai ser o Ronnie Coleman, sabe? Ele nunca vai ser um Ronnie Coleman, ele nunca vai ser um Dorian Yates. Mas eu fico pensando e talvez nunca vão existir mais nenhum, não vai existir mais esses atletas. Mas eu fico pensando que talvez ele tenha o potencial, caramba, isso pode ser meio polêmico, talvez as pessoas não vão entender o que eu vou falar. Mas, mano, eu acho que o Rafa ele tem potencial pra ser tipo um Flex Wheeler, só que melhor, tá ligado? Cara, pode ser, até porque aquilo, depois do Ronnie Coleman, dificilmente o esporte vai ser revolucionado de maneira avassaladora. Se com o Dorian em 93 já foi, e com o Ronnie depois acabou. Ali bateu no teto. É esse o medo de não aparecer nunca mais, pode passar um século e não aparecer ninguém tão impressionante. Então é aquilo, o Rafa vai ter que ir pelos outros lados. Eu não sei nem se ele almeja isso, né? Até porque é aquilo, se ele for campeão do Olímpia uma vez que seja, já é um feito extraordinário, porque o Olímpia não tem nem Pô, 20 campeões em 60 anos de história. Mas ele pode ser o frontman dos estéticos. Assim como o Flex Wheeler era nos anos 90, o mais estético deles, só que com um pouco mais de vitória, porque ele vai vencer, ele vai ser Olímpia. Eu acredito que o Rafa pode ser Olímpia, tem condições, até por toda a idade e tudo. E outra, o Flex é aquilo, com o tempo, depois de 99, o físico do Flex começou a regredir. E o Flex Wheeler, se eu não me engano, é de 65, 66. Então, ou seja, com 35, 34 anos, o físico começou a regredir. A partir dali 2000 ali, nós não vimos mais Flex Wheeler. Ali começou a febre de Jay Cutler para rivalizar com o Ronnie. Então, eu acredito que o Rafa não vai ter isso, até por questões de profissionalismo, gestão de carreira, hoje em dia é muito diferente. Então, ele pode ser sim um total. Flex Wheeler da nova geração, só que mais vitorioso. Não há por que pensar que o Flex Wheeler é Vitorioso com. intocável, sendo que ele nem Olímpia foi, nesse sentido. Sim, sim. Eu digo a comparação porque eu acho que a gente precisa tirar um pouco da cabeça que para você ser um Mr. Olímpia, você precisa ser o maior, sabe? O maior de todos, questão de volume. Você não necessariamente você precisa ser o maior do palco, né? Quando o próprio Dorian, o próprio outros atletas, outros campeões de Mr. Olímpia, muitos outros, eles não eram os maiores. Tinham atletas mais pesados que eles, mas eles eram o melhor. E eu acho que. E o Rafa já falou isso algumas vezes. Que aquilo que ele tá almejando não é ser o maior, não é ser o mais pesado. Ele quer ser o melhor, sabe? Por isso que desde sempre ele vem buscando estar sempre bem condicionado, estar sempre mantendo as suas proporções, porque dentro daquilo que ele tem atualmente, ele sempre traz o seu melhor, né? Ele sempre vem evoluindo. É claro que a gente pode olhar ali para 2022 e tal e discutir qual que 2022 e 2021, discutir qual que foi a melhor versão dele, se foi no Romênia, se foi no Praga, se foi no Arnold Brasil, se foi no Mister Olímpia. Enfim, a gente pode discutir isso. Mas se a gente olhar a cada nova competição, a cada nova preparação, sempre tem alguma coisa que melhorou. É um detalhe a mais, é um nível de condicionamento a mais. Ele sempre consegue trazer algo novo para o palco. E isso mostra o quê? Que ele está muito longe de começar a regredir. Ele literalmente está tipo, no começo da carreira ainda, né? Tipo, apesar dele já ter feito muitas coisas, e acredito que a gente
tenho essa impressão de que o Rafa, ele tá há muitos anos ali batendo, porque o caminho para se tornar profissional, né, na época do Rafa, apesar de já ser um pouco mais fácil, mas ainda era um caminho mais complicado, ainda era um caminho mais dificultoso. Então, tipo, ele fez algumas competições e tal, tipo, foi ali brigando, não sei o que, subindo a carreira, melhorando. E agora, mas mesmo assim, depois de toda essa história, a gente ainda pode dizer que o Rafa, ele ainda tem só a melhorar, ele ainda tá no começo. Em questão de Mister Olímpia, ele tá apenas no começo do que ele pode fazer, do que ele pode falar, do que ele pode fazer ainda. Ô Gui, você acha que hoje, qual que é, vamos se dizer assim, o maior empecilho? Qual é aquilo que pode fazer com que o sonho da gente ter um brasileiro Mister Olímpia não aconteça? Qual hoje é o principal inimigo do Rafael Brandão? O corpo dele não responder aos off-seasons. O Rafa sofre muito nos offs, ele mesmo diz que ele prefere muito mais o cutting. Ele falou, passar fome para mim é muito mais fácil do que comer. Às vezes, várias vezes ele ficou doente, ele teve problemas no off-season e aquilo, ele tem dificuldades para chegar em 135 quilos. E hoje o principal algoz dele, né, é o Samson Dauda, que já se enfrentaram 3 vezes. O Rafa levou a melhor duas. Não, na verdade, 4 vezes, né? Contando com o Olímpia, o Rafa levou a melhor em duas e o Samson em duas. Então, o algoz dele cresceu absurdamente rápido, varia de organismo para organismo. Então, talvez o que atrapalhe o Rafa é a questão da saúde mesmo, dele não conseguir atingir as expectativas e as metas no off-season, porque é aquilo, em finalização dificilmente ele erra. Chega seco, chega condicionado, só falta para finalizar o físico perfeito da Open, só falta o tamanho, mas isso é tempo. Então, o tempo não pode ser cruel com ele. Fora isso, não há empecilhos. Realidade. E eu fico muito. Que bom que você falou esse ponto, porque era realmente essa resposta que eu estava esperando. E em um podcast recente, no Ironcast, ele comentou que ele tem cada vez mais buscado estratégias para melhorar o seu off-season, para que ele tenha menos percas, né, por causa do seu metabolismo acelerado, por causa dessa questão de, às vezes, estar com a imunidade baixa e às vezes ficar doente, perder alguns quilos. E ele comentou que ele tem descoberto essas novas formas. E ele comentou, um dos pontos específicos foi a sua saúde intestinal. Então, ele conseguindo melhorar a sua saúde intestinal, então ele até comentou que estava ali usando doses cavalares de glutamina, entre outros complexos digestivos, de enzimas digestivas, tem feito coisas para melhorar a sua imunidade. Então, até nesses quesitos, o Rafa tem buscado ser melhor. E quanto melhor, quanto mais qualidade ele conseguir buscar nesses off-season, vai fazer com que ele tenha mais longevidade, né? Que aí ele precisa se sacrificar menos nos seus off-season, já que é o seu calcanhar de Aquiles, e que ele vai conseguir ter mais longevidade, porque se um atleta fica ali cada preparação, batendo no off, sofrendo no off, isso ao longo de alguns anos, ao decorrer de alguns anos, isso vai prejudicando toda a sua capacidade de absorção de nutrientes, tudo isso, né? E o Rafa, ele tem buscado esses métodos, essas formas. A gente vê que pela maneira que, principalmente quando o Rafa tem bastante tempo para falar, como nos podcasts, você vê que o Rafa, ele é um cara que ele busca sempre evoluir, ele busca estudar, né? Eu fico pensando que aquele pequeno Rafa, magrinho, que começou a treinar, e pro Rafa que ele tá aqui hoje, ele não só evoluiu fisicamente. A diferença do Rafael Brandão, do seu início para os tempos atuais, não é apenas o seu peso corporal, mas também o tanto de conhecimento que ele conseguiu agregar, seja com com o seu preparador, seja com os seus treinadores, as pessoas que estão à sua volta, o network que ele conquistou com outros atletas, conseguindo informações de atletas de outros países, como o próprio Flex Wheeler, ou como o próprio Flex Lewis, que ele ficou lá fazendo um camping em Las Vegas, né? Na época lá eles estavam em Boca Raton, na época ainda, né? Mas depois a Dragon's Lair foi para Las Vegas, ele também fez uma temporada lá, e você vê que ele tem hoje muito mais informação, e talvez
Isso poderia sim ter ajudá-lo no começo da sua carreira, mas agora em que ele realmente precisa extrair o seu melhor, ele está com a mente preparada para usar essas informações que agora ele tem e tem o seu corpo que está, entre aspas, ali com margem para arriscar, com margem de. Tá, eu vou usar uma frase aqui que o pessoal pode achar meio absurdo ou não estaria acostumados a ouvir, mas tem margem para desgastar a sua saúde, porque a alta performance da Open, ela desgasta a saúde. A alta performance da bodybuilding Open, ela faz mal para a saúde. E você ter margem, então você ter saúde para gastar, entre aspas, é muito importante nessa categoria, né? Porque você pode acelerar. A gente pode usar exemplos como o Dallas McCaver, que acelerou, 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 e só que uma hora essa margem de saúde para acelerar acabou. E isso, infelizmente, acabou custando a sua vida, entre outros atletas. E tem atletas que vão ter mais margem, seja de forma biológica ou como o Rafa, que está usando a da inteligência, que se preservou da melhor forma possível até esse momento e agora está ali acelerando. E por mais que o Rafa ele diga que não abusa, que usa tudo, mas uma hora ele vai precisar jogar mais sujo, assim, entre aspas. E ele sabe que isso vai acontecer. Às vezes as pessoas falam brincando pra ele: ah, você precisa fazer com Chad Nichols, não sei o que, fazer protocolo bebezinho, pá. Só que, mano, na hora certa isso vai acontecer. O que eu entendi que o Rafa tá fazendo é fazendo essas aceleradas aos poucos. E hoje, ele estando dentro do top 10, ele é um cara que tem muita margem em todos os sentidos. Você concorda, Gui? Talvez junto do Derek Lunsford e do Samson Dauda eu não sei, né? Na verdade, o Samson Dauda, medo dele ter batido num teto já. Foi muito rápido, mas talvez junto do Derek Lunsford, dentro do top 10 ele seja o que mais tem margem para evoluir. Porque é aquilo, a gente sabe que não tá no auge ainda. Definitivamente não tá no auge. O Derek, por migração, por ser pequeno, por ainda estar se provando numa categoria nova, e o Rafa por ser muito jovem e leve em comparação aos outros. Porque aquilo, o nono colocado do Mr. Olympia foi o Bonac, né? Foi o William Bonac, não foi? Acho que foi, se não me engano. O William Bonac tá na descida da curva já foi o auge dele. O William Bonac, apesar de estrutura tudo, da estrutura não ser das melhores, atingiu números muito expressivos. Então, se o Bonac, que é aquilo, Deus deu um limão para ele, e ele fez um churrasco inteiro com o que ele tinha, com uma estrutura que não agradava, tudo. Imagina o Rafael, que é alto para a categoria, é estético e podendo evoluir, e é jovem, que isso é fundamental, ser jovem também. Porque é aquilo, ele pode vir a ser, claro, tomara que não, Deus o livre, né? Até pelo fim que teve, mas um Cedric McMillan. O cara que é grande não é o maior do palco, mas não precisa ser. Tomara que não tenha o mesmo final do Cedric McMillan e nem finalize igual o Cedric McMillan nos palcos. Mas ele pode ser uma espécie de Cedric McMillan, Que que valem, né? impressiona por outros motivos. Eu acho que o Rafa ele tem caminhado bem, como você falou, junto com o Derek. Parece que é um dos caras que tem mais margem para evoluir, até porque o Derek ele tava numa categoria que ele batia peso, né? Então acredito que ele não tava usando tudo que ele poderia. Na dieta, com certeza ele não estava comendo como ele poderia, principalmente no ano que ele decidiu migrar. Ele com certeza não estava comendo o que ele poderia, o que o seu corpo, entre aspas, estava pedindo. Ele não estava usando os recursos ergogênicos que poderia, né? Porque eu duvido que você tendo margem, tendo peso para bater, que você vai usar tanto ergogênico quanto você usaria numa Open, né? Principalmente chegando numa reta final, você tem que cortar algumas coisas, como GH, alguns outros elementos que acabam segurando bastante o peso, né? Então, ele é um dos caras que realmente tem mais margem para fazer isso. É um dos caras que tem margem para se sacrificar. E por todos esses anos na 212, sem levar se levar ao limite, acredito que ele também poupou muita saúde, né? Assim como eu acredito que seja o caso do Rafa, né? A gente acredita nas coisas que ele fala, né? É claro que a gente também não pode levar tudo ao pé da letra, só porque como as pessoas falam, não quer dizer porque hoje ele tá usando de boa com moderação, que
talvez no comecinho ele não deu uma acelerada. Mas, né, enfim, tô só devagando e só brincando. Mas é óbvio que ele é um dos caras que é notável que não estava indo ao limite, né? E ele nem precisa. Ao Ainda contrário bem, do. né? Ainda bem. Ainda bem, porque vamos pensar, vamos raciocinar. Se você tá no seu limite, usando tudo, comendo tudo, mano, a dieta, pá, indo ao limite, usando ergogênico no limite, no talo, e você tá no top 10 ainda, tipo assim, é claro que foi só a estreia do Rafa, né? Mas se você tá fazendo tudo isso e você tá no top 10 é sinal que talvez você nunca vai chegar no top 1. Porque talvez você não dure até lá, né? Eu tô falando de um cara ainda ao limite, tá, pessoal? Que tá ali sem consequências. Não tô falando de um cara que simplesmente usa muita coisa. Não, tô falando de um cara ao limite. Eu tô fazendo vocês refletir. E vale aí a reflexão, pessoal, para você que talvez é um atleta amador, um atleta que vai começar. Se você é um atleta amador e você já tá no seu limite, usando ergogênico, tudo, tipo, sabe, questão de quantidades mesmo, se levando ao limite, e você ainda não se destaca nem nos campeonatos regionais, cara, você precisa rever, você precisa ver o que está fazendo, porque a hora de acelerar talvez não era essa, né? Talvez, às vezes, o excesso que está te prejudicando, né? Ou talvez você está se preocupando com o que usar, com a quantidade de comer, com a quantidade de proteína por quilo corporal, mas talvez está treinando errado, sabe? Então, revisa, sabe? Vê o que você está fazendo, vê as variáveis que você pode controlar, as variáveis que você pode mexer. Se você tem o potencial para realmente ser um atleta pro, para ser um atleta de ponta, Mister Olímpia, e você tá usando tudo, e ainda não tá lá, é porque ou tem alguma coisa errada, ou porque você realmente talvez nunca vai chegar lá. E essa é a realidade que talvez muitos atletas ainda não estão dispostos a ouvir. Que talvez o seu sonho de ser Mister Olímpia talvez não vai acontecer, sabe? Mas talvez se você for um cara controlado, um cara inteligente, um cara que souber gerenciar a sua carreira, talvez você consiga ir muito longe. Agora, para os caras que são geneticamente ali superiores a nós, meros mortais, aí sim. Quando for aditivar, aí sim. Aí os caras vão pro top, aí os caras vão brigar nas cabeças. E eu acho que é esses sinais que o Rafa tá demonstrando agora, de que chegou a hora de sacrificar algumas coisas. Eu tenho minha casa, tenho meu carro, tô com a minha esposa aqui, por causa do Rafa, tô com meus cachorros. E agora eu posso fazer o que é preciso, sabe? Eu acho que, é claro, ele ainda não vai usar tudo o que pode, mas acho que cada vez mais a gente vai ver um Rafa ali acelerando, se levando ao limite, se testando, estudando, né? Eu acho que uma das principais ferramentas do Atleta Open é os estudos, sabe? É buscar aprender novas coisas, buscar aprender novas técnicas. Né, eu vejo que muitos atletas às vezes têm deficiências no seu físico, pontos fracos, e ele tenta ali, tá ali anos tentando melhorar esse ponto fraco, só que aí você vê, tipo, o treino dele, ele passou anos ali treinando peso, forte pra caramba, mas da forma errada. E talvez aquilo que você precisa fazer é buscar mais conhecimento, é buscar mais estudo. E um ponto importante, o Gui, quando a gente fala de um Mister Olímpia, uma das coisas que a gente pensa é o quê? O cara que é a cara do esporte. E eu acho que o Rafa, ele é um dos caras no mundo que tem mais a capacidade, assim como o Derek, de ser um ótimo representante do fisiculturismo a nível mundial. O que você acha? Eu também acredito, mas já é um alerta falando do Derek para ficar esperto, porque o Derek tem muito a cara do esporte, ele é muito o rosto do Mister Olímpia. Então, isso pode atrapalhar também, ou seja, mirar nele, entendeu? O Rafa, ele falou que ele não tem problema com rivalidade em cima do palco, tudo. Então, nessa curva de crescimento, é mirar nos grandes nomes, nos futuros grandes nomes do esporte. E o Derek Lunsford é um deles, o Nick Walker também, mas eu acredito que nessa batalha, o Derek ainda tá uns degraus acima por muitos fatores. Porque aquilo, o Derek e o Rafa e o Nick, por exemplo, são incompatíveis.
Questão de estrutura, tudo, maneira de competir, totalmente diferente. Agora o Derek não. Então, sim, ele seria um incrível representante pro esporte, ainda por cima por ser brasileiro, né? Por ser latino-americano. Se eu não me engano, o último latino-americano que foi campeão da Olímpia foi o Sérgio Oliva. E o Sérgio Oliva Cara, ganhou nos anos 60. nossa, Ou seja, tá na verdade. hora já, né? Tá na hora. Nossa, verdade. O último que ele venceu foi em 69. Então, Então, olha é aí, cara, verdade. 54 anos que um latino não vence. Sim. Então, eu acredito que isso até abriria portas na própria América Latina, que fora do Brasil, acho que na América Latina não tem nenhum cenário que é tão grande o esporte quanto o Brasil. Então, o Brasil seria uma grande porteira para os outros países aparecerem. E um representante como o Rafa, que é um cara que trabalha muito bem a imagem, milhões, ele é mais popular, aliás, que o Derek Lunsford na internet, que o Nick Walker não tenho certeza, mas acredito também que é um cara que movimenta tudo, que tem um bom shape, que faz o que tem que ser feito, né? Dificilmente erra. Eu não vejo por que não ele não ser o Mister Olímpia. É aquilo, mas é aquilo. Infelizmente, como qualquer esporte, é em cima do palco. E em cima do palco é necessário tempo para ele maturar um físico necessário para ser campeão. E eu tenho certeza que um cara profissional como ele tem plena consciência disso. Tipo, não é da mês que vem que ele vai ganhar. Mas também não tá tão Sim, longe. Não tá verdade. longe dele E ser o só campeão. recapitulando, pessoal, a gente tá aqui falando de Derek, Rafa, o pessoal deve estar perguntando, pô, mas que Derek, Rafa, como assim? O Rafa tá no top 10, o Derek tá no top 2, vocês estão esquecendo do Nick, de vários caras. E pra quem tá acompanhando todos os episódios, lembra que a gente tem falado que o bodybuilding ele tá renascendo, assim, entre aspas, usando uma frase poética, que ele tá vivendo uma nova safra. A gente comentou aqui que a gente acredita que Big Ramy, que Hadi Choopan foram meio que uma entre safras. E a gente está vivendo uma nova fase, começando a viver uma nova fase, que acredito que vai dar início. Vou cravar aqui, porque se der certo, eu vou ter um bom highlights para mostrar no final do ano, né? Então, acredito que com o Derek possivelmente vencendo esse ano, vencendo em cima de um Hadi Choopan, começa uma nova fase de atletas mais estéticos, grandes e estéticos, porque a gente tem visto Dauda subindo colocações, venceu o próprio Nick Walker no último Arnold Ohio, a gente tem visto Angel Jacket, e isso é muito bom pro Rafa, porque quanto mais atletas estéticos no topo, isso puxa ele. Então é por isso que a gente está falando, comparando o Derek com o Rafa. Né? É claro que o Hadi pode chegar e vencer outra vez, ou o Nick pode ir lá e vencer. Eu não estou sendo soberbo de achar que eu sei de tudo. Mas essa tem sido a nossa previsão. Quem não concorda, vai no post desse episódio, comenta lá o que você acha, ou comenta no YouTube, se você está escutando no YouTube. Mas essa tem sido a nossa opinião, tem sido a nossa previsão, e acredito que as próximas futuras gerações vão ser essas, grandes, mas com boas proporções. E isso vai ser muito bom pro Rafa. Não, com certeza. E também, cara, Brandon Curry, Big Ramy, Hadi Choopan, William Bonac, que são alguns nomes que ficaram à frente do Rafa na competição, o tempo dele está acabando. O tempo de alto nível profissional está acabando. E isso, em parte, é bom, porque mostra que o esporte está mudando. E mudando, pelo menos na minha concepção, para melhor. Tá retornando a era, porque o Bodybuilding Open estava em crise de popularidade. E dificilmente vai conseguir retomar da maneira que era por causa da Classic. Então, ter um cara que por muitas vezes colocam ele na categoria de baixo, que é a Classic, né, em questão de tamanho e tudo, é muito bom, porque estão comparando ele à categoria mais popular. Porque aquilo, o físico dele é bonito demais para Open. Aí, se ele conseguir adicionar o volume competitivo a nível de título e tendo um físico bonito, dificilmente esse cara vai ficar fora das cabeças. O Nick Walker, que é um atleta que eu gosto pra caramba, vai sofrer, por exemplo, nessa época. Ele vai sofrer Verdade. bastante. E o que Ele eu vai acho sofrer. também que é uma. O que eu também acho que é uma vantagem do Rafa e o Dauda, né, pra gente ser mais pé no chão, é que o Dauda ele é maior, ele é mais alto, né? Então ele tem um frame maior. Então no palco ele preenche mais espaço, ele tem essa vantagem do frame, da altura. Então, comparado com o Nick,
ao Derek, talvez isso seja uma vantagem para ele, né? Se o E grandão chegar bem, dificilmente o pequeno vence. Se o grandão sim, chegar é. bem. Se tratando de Open. Como a gente até viu no último Arnold Ohio, muitas pessoas davam o Clarida como um dos favoritos ao título, como ele tinha a capacidade para vencer, e nas previsões estavam certas, o pensamento era correto. Mas quando finalmente o Clarida ele pega um line-up de atletas de peso de verdade da Open, você vê que realmente o atleta mais baixinho, ele tem esse ponto fraco. Ele tem o frame menor e ele vai ter essa desvantagem. O Clarida ele enfrentou um Nick Walker, que também é baixinho, mas comparado ao Nick, ele é alto, né? O Nick comparado ao É um Clarida fica colosso alto, do né? lado do Clarida. Exato. Então, quando um atleta baixinho pega um atleta alto, do mesmo nível, com o mesmo nível de preenchimento, mesmo nível de condicionamento, vai ficar muito difícil do atleta baixinho pegar ele, né? Então, talvez essa seja uma grande vantagem do Dauda, do Andrew Jacked também, que acho que é o mais alto da atualidade Ele ali é junto com. enorme, cara. Foi assustador eu assistindo o Mr. Olympia. Eu falei, caramba, eu não imaginava que ele era tão maior do que os outros. Sim, ele é muito alto. E pro nosso brasileiro, né? Afinal, a gente tá falando dele. A gente não tá sendo bairrista de colocar o Rafa aqui nessa lista, porque realmente ele é um dos atletas mais promissores. Eu sei que o brasileiro, às vezes, ele tem essa dificuldade, porque é 8 ou 80, né? O brasileiro, ou ele olha pro outro brasileiro de tipo, nossa, Mister Olímpia ano que vem, né? Então tem os que já coloca o Rafa no topo já pro ano que vem e tem os que colocam ele lá embaixo, né? Não, não vai sair disso, não sei o quê. Parece que não tem um meio termo, né? Tipo, não, ele tem potencial, tudo. E parece que se esquecem que em 60 anos de Mr. Olímpia não tem nem 20 campeões, ou seja, é muito difícil vencer o Mr. Olímpia, é muito. Então eles acham que é igual o Campeonato Brasileiro que vai mudando o campeão todo ano de futebol, não é assim que funciona. Não, a gente tá falando de um título, de uma conquista que poucos na história têm, né? Como o Guilherme falou, são 60 anos de Mister Olímpia e apenas 20 campeões. Então não é um título e desses 60 anos, a gente pode colocar aí na conta que passaram centenas de atletas. Então, desses 20, na verdade, centenas competiram por esse título. Então, realmente é algo para poucos. E para estar no Mister Olímpia, né? Então, só para estar ali, aqueles atletas já competiram com outros milhões de atletas, outros milhares de atletas, né? Para milhares é mais pé no chão, né? Então, realmente é uma conquista para poucos. Você está no Mister Olímpia, na Open principalmente, é algo para poucos. Então, o Rafa está ali estreando no top 10, mostra o nível de potencial dele. Ele sendo convidado para se apresentar no Pittsburgh Pro, mostra o nível que mundialmente as pessoas têm se encantado com ele, querendo ver o seu físico em off-season e tal. E também tem se colocado fichas nele, apostado nele, né? Porque realmente ele é um atleta promissor e agora acho que vai ser até muito interessante ter essa experiência do Rafa no Pittsburgh, porque vai mostrar o volume bruto do Rafa, né, em off-season. É claro que não vai estar com cortes, tudo, mas o Rafa com muitos cortes profundos. Mas o Rafa ele tem essa característica de ficar bem em off, né? Ele não é um cara que fica tão redondão, apesar da cara ficar, né, meio de bolacha. Não, Mas e ele outra, ele ainda tem um não. farejador gigantesco, né? Tamanho de nariz do cacete. Aí, então imagina. É a única. A galera brinca, eu já vi um comentário que é maldade, e é mentira, obviamente, mas o cara fala: a única coisa que cresce no off-season o Brandão é o nariz, é sacanagem. Mas é um nariz gigantesco mesmo. Ai, caramba. Mas, mano, eu vejo que as pessoas é maldosa, né, mano? Tipo É assim, demais. o cara nunca venceu um regional, mas tá ali, comentando que o Rafa, né, criticando o cara. Mas, enfim. Mas eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade de acreditar no Rafa, sabe? Essa dificuldade de acreditar no que ele tá falando. Acho que hoje as pessoas estão levando mais a sério, porque a gente olha pra trás e vê que tudo aquilo que ele foi falando foi acontecendo. Então, Exatamente. se ele fala que esse ano ele tá mirando no top 5 cara, não é porque só porque eu sou fã, mas eu acredito no Rafa. Como eu falei, brigar pelo top 5 ele falou, vou brigar pelo top 5. Brigar pelo top 5
ali pode ser que fique no top 6, no top 7. Então, tipo, ali tá dentro. E falando sinceramente, do top 10 para um top 7, para um top 6, não é um salto tão alto. Levando em consideração que. Quer dizer, não é um salto tão alto, não menosprezando, mas comparado ao potencial do Rafael, deixando bem claro que ele tem potencial para no ano que vem deixar atletas que ele ficou atrás, deixar para trás. E eu vejo o Rafa deixando atletas como o Bonek para trás. Eu vejo até ele deixando o Andrew Jacked para trás, porque Brandon Curry deixando ele para trás. Eu vejo. E a gente tem falado do Big Ramy. Se o Big Ramy continuar piorando, se ele não vir melhor, ele pode deixar até atletas como o Big Ramy para trás, né? Porque não tem sentido. Se ele vir de novo desproporcional, por que que eles vão manter ele dentro do top 5? Para ficar ali sujando a imagem do bodybuilding, né? Imagina o background, desbancar 2 Mr. Olímpias recentes ainda. É muito É, importante isso cara. acontecer. Sim, a gente não fala muito disso, mas a gente tem que, como o Gui falou, muitos atletas estão começando a decair. Então, esses atletas decaindo e o Rafa superando-os, então, tipo assim, o timing de transição de gerações está muito bom pro Rafa. Ele vai deixar esses atletas que estavam na outra geração para trás e vai superá-los. E aí acredito que em 2024 ele vai ali começar. A gente vai ver realmente uma geração totalmente nova. É claro que ainda vão ter alguns nomes mais antigos ali, mas a tendência é que em 2024, 2025 seja uma geração ali de atletas que a gente nem sequer talvez estava vendo ali no nosso radar, né? Tem outros atletas chegando, né? Tipo, outros nomes que estão chegando, alguns até brasileiros, né? Mas eu acredito que o Rafa ele tem muito potencial e o que deixa ele com o que dá grandes esperanças para nós é que ele tem cartas na manga para fazer isso. Ele tem como manobrar, ele tem espaço para manobrar, né? Ele não é um cara que está preso, limitado. Você vê que você vê que ele não tem para onde ir, sabe? É tipo o Big Ramy, ele tá nessa fase de não tem o que manobrar, porque só tá tudo piorando. É tipo você ter um caminhão ali, tipo, preso numa vaga muito pequena, que tá todo preso pelos quatro lados, e você fica ali tentando, tipo, sabe, tipo, tentando fazer alguma coisa, mas não tem o que fazer mais. Você já se colocou nesse buraco e não tem mais como tirar. O Rafa não, ele tá na estrada ali, a 100 e só começou a acelerar agora. Não, e outra, a galera, muita gente acha absurdo falar que o Brandão pode um dia ser campeão ou figurar no top 3, essas coisas, atingir resultados ainda mais expressivos, mas se esquecem que ele venceu um cara que é jovem, diga-se de passagem, e estavam cotando como candidatíssimo ao título, um gigante, ele vai assustar no palco, que foi o Mihal Kriso. Verdade. Falei, que não saiu nem na foto do top 10. Eu falei, por mais que o Mihal Kriso também esteja mudando de federação, a novas exigências da categoria, e sim, esse é outro que pode, com o tempo, brigar pelo título se evoluir alguns pontos, já é um feito muito grande, porque estavam real cotando Andrew Jacked e Mihal Kriso como uma grande batalha, e ambos tentando buscar o título do Big Ramy. E conclusão, não foi E assim. superou o Yair em boca de sacola. Não, e isso foi o melhor, porque eu não entendo como esse cara atingiu o top 6. É horrível, é aqui, é pano de pia, né? Nunca tá Mano, seco. ele deve fazer um churrasquinho, ele deve fazer um pagodinho, um churrasquinho tão da hora que, mano, os árbitros devem olhar e falar assim: ah, mano, eu quero que ele me convide no próximo, vou botar ele pra frente. É a única. É porque ele é coach do Chris Bumstead, né? Então os árbitros viram amigo dele pra chegar perto. Não é mais, né? Então, por isso aí, agora que mudou pro Honey Rambo, ele caiu. É verdade, né? Verdade. Ah, ele não é mais coach do Cibum, né? Então, deixa pra trás, mano. Ninguém vai nem ligar, né, pra E ele. aí é o famoso perfect de pia, né? Nunca tá seco, tá sempre molhado, é sempre retido. Patético. E Tá ainda é certo. folgado, né? E ainda é folgado. Aí eu falo, Aham. cara, É, mas é, então, se o Yair Valier conseguiu atingir números mais expressivos que um top 10 no Olímpia, é questão de tempo o Rafael Brandão tá nas cabeças. Porque aquilo, um top 6 no Mr. Olímpia é coisa pra caramba. É coisa pra caramba.
Já é. Então imagina um top 5, é possível, e assim, como diz o Chaves, substantivamente. Não, e outra coisa, né? O Yain, ele conseguiu colocações boas quando o nível não tava assim tão bom, né? E agora o Rafa, ele tá conseguindo boas colocações quando o nível tá bom, tá excelente, né? Tipo, não tá. A gente vai melhorar muitas coisas ainda, mas a tendência é que as coisas só melhorem, né? Como a gente tem, como eu falei pra vocês, você tendo um campeão estético, com boas proporções, que faz o trampo, que tá bem assessorado, tanto de carreira, isso inspira e motiva e mostra o caminho para a categoria, tanto para os profissionais que estão atualmente, tanto para os amadores que vão se tornar profissionais um dia. Né? Os atletas que estão ganhando o Procard agora, nesse ano, talvez sejam os atletas que vão estar no Mister Olímpia ali brigando em 2024, 2025. E aí eles tendo na época a referência como o Derek, como o Dauda, né? Até o Nick em questão de condicionamento, de trabalhar sério, sabe, de ser focado. Não, o Nick é fenomenal. O Nick é fenomenal. Ele faz o que tem que ser feito. Ele nasceu daquele com a estrutura, né? Não tem o que fazer. Ele é fenomenal. Não, total. A gente deixando bem claro, pessoal, a gente não tá falando muito do Nick, mas ele é um cara excelente, sabe? Ele não brinca em serviço, ele faz o que é preciso. E aí então vem essa nova geração de atletas que estão pegando Procard, que estão se tornando profissionais agora, estão tendo esses caras como referência. Né, tipo, então isso é muito bom. Isso leva a categoria para um nível além. É diferente de talvez uns anos atrás, que a gente via, sabe, atletas no top, tipo, disforme, desproporcionais, fora de condição, sabe? E isso mostrava para os atletas que estavam subindo, que estavam se tornando profissional, de que, não precisa de tanto, assim, não precisa trabalhar tanto, assim, tá ligado? Mas hoje não. Hoje tá bem claro, né, para quem tá se tornando profissional agora, para quem tá brigando, para quem vai brigar por uma vaga de Mister Olímpia, de que não tem como não fazer o trampo, não tem como viver 100%, sabe? A gente tá falando aí de atletas, vamos trazer para a realidade dos brasileiros, como o Nescau, como o Bruno Santos, até o Boff e o William Martins, Leandro Pérez, mostra até tendo o Rafa como exemplo, mostra até de que, ó, não dá pra brincar. Não dá, sabe? Tipo, eles olham pro Derek, olham pro Nick e não dá pra brincar. Eu não posso chegar no condicionamento meia boca. Eu não posso chegar posando meia boca. Não tô falando que eles não cometem esses erros, mas mostra pra eles o que melhorar, sabe? E outra, eles já estão lá, né? Eles já estão lá. Eles são os nomes a ser batidos. Então é aquilo. Eles podem até posar errado, mas eles estão lá. Se você posar errado, supondo que você não tem números expressivos, que você não é, entre aspas, ninguém, ele ainda vai ganhar de você. Então ele errou a porra. Sim, não, total. Mas, por exemplo, eu hoje, no top 10, no top 5, vamos focar ali, não tem um cara assim que pose tão mal. Pode ter um cara que, tipo, não seja performático na apresentação individual, tudo. Mas nesse nível que a gente tá falando, principalmente nessa nova fase do Bodybuilding Open, não tem ninguém ali que, tipo, tá vacilando no condicionamento, que tá vacilando, né? Vamos tirar o Big Ramy disso aqui, porque foi um vexame, né, o que ele fez ano passado, mas, tipo assim, dentro ali dos principais nomes da categoria, você vê que isso mostra para os atletas que não tem como, você tem que fazer o seu 100% em todas os pilares do bodybuilding, né? E eu acho importante que o Rafa, ele também para os atletas, eu acho que para os atletas, isso é até um ponto para os atletas brasileiros quererem sim superar o Rafa, querer sim vencer dele, porque isso é saudável a nível competitivo, não a nível pessoal, de tipo assim, eu quero mostrar que eu sou melhor, não sei o que, eu quero, sabe, não a nível pessoal, sabe, de que não, eu quero pegar o espaço dele, quero ter o que é dele. Não, isso é errado, pessoal. Isso é pensamento de perdedor, de quem vive na sombra do outro. Mas estou falando de um cara que a nível competitivo, o Rafa, para os brasileiros, é aquele que os caras vão olhar e falar, caramba, preciso trabalhar mais.
E aí, pra gente chegando aqui no final da nossa conversa, eu acho que o Rafa galgando espaço no top 5, futuramente vou profetizar vencendo, sendo um Mr. Olímpia. Essa é pra você, Rafael, se você estiver escutando. Mande um pote de whey pra cada. Manda Não aqui existe pra merchan mim. gratuito. É, manda aqui. Só vou falar isso hoje. Se você não mandar nada, não fala mais. Brincadeira, brincadeira, eu falo isso de graça. Que o Rafael vai ser Mr. Olímpia. Mas o fator Rafael Brandão, ele também contribui muito para que a gente comece a ter mais atletas Open, né? Não só se tornando Mr. Olímpia, mas talvez um dia ele inspire, por mais que eu não acho que isso vai acontecer, até sendo pessimista, por mais que talvez o Rafael não se torne Mr. Olímpia um dia, mas quem não te garante que talvez o Rafael não seja responsável um dia por inspirar um futuro Mr. Olímpia brasileiro, sabe? Um futuro atleta Open brasileiro que vai querer ser um atleta Open por causa do Rafael Brandão. Não sei se está tão claro aquilo que eu quero dizer, mas é que o Rafael Brandão não só ele é um embaixador do esporte nacional, futuramente mundial, mas ele vai ser uma fonte de inspiração para que mais atletas queiram ser Open, queiram ser Rafael Brandão, né? Então atletas que hoje são Classic, que vão querer ser Open por causa do Rafa, sabe? Atletas que hoje, sei lá, começaram agora e querem ser Men's Physique, mas por causa do Rafa, pô, mas a Open é da hora também, eu quero ser Open, sabe? Enfim, acho que ele vai moldar isso nessa geração, nos que hoje são adolescentes, né? O que são jovens ali, os seus 18, 20 anos, ou até mais jovens, mas eu acho que ele vai moldar isso na mente dos jovens, de que o Open, ele também é um caminho. O Open, ele é legal, sabe? O Open é a categoria mais importante do bodybuilding. E o Rafa, acredito que ele pode ter esse papel de influenciar, de inspirar os brasileiros a começarem a investir na Open. E futuramente nós termos muitos representantes da Open. Porque é notável de que quanto mais motivação, quanto mais pessoas ali dentro da categoria, mais pessoas vão querer ser Classic, né? Não é à toa que a gente tem tanto Classic, tanto Men's Physique, porque tem muitos brasileiros, né? Então as pessoas vão se inspirando, vão querendo mais, vão querendo. E acho que o Rafa vai ter esse papel de inspirar os jovens a quererem ser atletas Open. E um ponto legal, serem Opens de uma forma não saudável, vamos dizer assim, porque saudável é uma palavra muito forte para Open, né? Mas de uma forma sábia, sabe? Sem acelerar, sem usar recursos que não precisa na hora errada. O Rafa tem tudo para ser esse herói do bodybuilding nacional. Não só nacional, também internacionalmente, né? Porque junto de outros estéticos, ele pode fazer parte do coletivo de atletas que vai reformular a Open e trazer de volta a popularidade. Ele, Jacket, Derek e afim, Samson, Dauda. E é bom ter um representante brasileiro com isso, que mostra que nós estamos virando uma potência do esporte. E melhor ainda vai ser se ele assumir a coroa, se ele assumir o trono, porque aí eleva o nível, aí já era. Porque é aquilo, ele já, se com o top 10 já tá alcançando um tamanho muito distante dos outros compatriotas, nós atletas brasileiros, imagina se vencer, cara. Já era, acabou a discussão. E é hoje, dos atletas masculinos, um dos que tem mais chance. Talvez ali o Ramon ali e o Diogo nas suas categorias, né, por ficarem em colocações maiores, mas o Rafael com um top 5 na Open já é um feito maior do que alguns, entendeu? Porque a Open ainda é a categoria maior. O Mr. Olímpia é só um vencedor da Open e o nosso maior representante é ele, Rafael Brandão.
E encerramos por aqui mais um Pumpkins. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam interagindo agora nesse momento. Se você está ouvindo nos agregadores, avalie esse episódio, isso é muito importante pra gente. Se você está ouvindo no YouTube, comenta, isso vai ajudar no engajamento, deixe seu like, se inscreva no canal e eu me despeço por aqui. Quero encontrá-los no próximo episódio. E a palavra é sua, Gui. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam. Mais uma vez, Victor, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, um prazer inenarrável. Ainda mais se falar sobre esse esporte, né? Falar sobre coisa boa que é um brasileiro vencedor, é muito bom. Então é isso, agradeço a presença de todos vocês. Não deixem de apoiar esse projeto que está começando, mas é muito legal. A gente está curtindo muito fazer e esperamos que vocês estejam curtindo também. É isso, obrigado pela audiência e até a próxima. Fiquem bem.